Esse canal não é indicado para pessoas sensíveis ou com algum tipo de problema emocional. Esse conteúdo pode ser considerado agressivo para essas pessoas. Assista por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos caso lhe afete de alguma maneira. Sine Qua Non Produções. Parece moda falar de serial killer. Parece moda filmes, romances, reportagens, programas, canais no YouTube, mas não. Esse é um assunto que é muito antigo, um fato histórico. E hoje você verá um dos piores de todos os serial killers que já existiram no mundo. Você está em Eu Não Acredito. Jack o Estripador é o pseudônimo mais conhecido para designar um famoso assassino em série não identificado que atuou na periferia de Whitechapel, distrito de Londres e arredores, em 1888. O nome Jack o Estripador se originou de uma carta escrita por alguém que alegava ser o assassino, e a qual foi amplamente divulgada pela imprensa na época. É possível que a carta seja falsa e talvez tenha sido escrita por jornalistas em uma tentativa de aumentar o interesse sobre o caso e vender jornais. O homicida também foi chamado de assassino de Whitechapel enquanto os assassinatos ocorriam. Mas alguns jornalistas contemporâneos ainda utilizam tais denominações. Os ataques atribuídos a Jack o Estripador, ou Jack the Ripper, tipicamente envolviam prostitutas que viviam e trabalhavam nos bairros nobres de West End, cujas gargantas eram cortadas para não sofrerem cortes abdominais. A remoção de órgãos internos de ao menos 3 vítimas levantou a possibilidade do assassino ter algum conhecimento de cirurgia e anatomia. Rumores sobre a identidade do homicida se intensificaram entre setembro e outubro de 1888, quando a Scotland Yard e a imprensa receberam outras cartas supostamente escritas pelo assassino. Uma delas, a carta From Hell, do Inferno, recebida por George Lusk, do Comitê de Vigilância de Whitechapel, incluía a metade de um rim humano preservado, possivelmente retirado de uma das vítimas. A opinião pública acreditou na existência de um único assassino em série chamado Jack o Estripador, principalmente devido à natureza brutal das matanças, como também por causa do sensacionalismo da imprensa em relação aos homicídios. Vários jornais cobriram exaustivamente o caso e consolidaram a fama internacional do Estripador, bem como a lenda sobre a sua identidade. Uma investigação de uma série de 11 assassinatos brutais em Whitechapel em 1891 não conseguiu relacionar estes com os homicídios de 1888. As 5 vítimas, Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards e Mary Jane Kelly, são conhecidas como as 5 canônicas, e suas mortes entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888 são geralmente consideradas as mais plausíveis de estarem conectadas. Os assassinatos nunca foram resolvidos, e as lendas acerca destes se tornaram genuinamente pesquisa histórica, folclore e pseudo-história. Atualmente, existem mais de 100 suspeitos de serem Jack o Estripador, e os homicídios inspiraram muitos trabalhos ficcionais. Em meados do século XIX,
a Inglaterra recebeu um grande fluxo de imigrantes irlandeses que superpovoavam as grandes cidades inglesas, incluindo West End. A partir de 1882, refugiados judeus que escapavam de ataques em massa da Rússia czarista e de outras áreas da Europa Oriental imigraram para a mesma região. A periferia de Whitechapel rapidamente se tornou hiperabitada. As condições de moradia e trabalho pioraram e surgiu um número significativo de pessoas pertencentes às classes menos favorecidas. Roubos, violência e alcoólatras eram comuns na região, e a pobreza endêmica levou muitas mulheres à prostituição. Em outubro de 1888, a Polícia Metropolitana de Londres estimou a existência de 62 bordéis e 1.200 mulheres trabalhando como prostitutas em Whitechapel. Os problemas econômicos eram acompanhados por várias tensões sociais. Entre 1886 e 1889, manifestações frequentes levaram a polícia a reprimir as multidões e prender manifestantes, culminando no fatídico Domingo Sangrento. Antissemitismo, crimes, nativismo, racismo, distúrbios sociais e depravação severa reforçaram a opinião pública que Whitechapel era um antro de imoralidade. Em 1888, tais opiniões ganharam mais força quando uma série de assassinatos grotescos atribuídos a Jack o Estripador receberam uma cobertura sem precedentes na imprensa. Graças ao grande número de ataques contra mulheres em East End, durante o período, é incerteza a quantidade de vítimas mortas pela mesma pessoa. 11 homicídios independentes, ocorridos entre 3 de abril de 1888 e 13 de fevereiro de 1891, foram reportados pela Polícia Metropolitana de Londres e são conhecidos como os assassinatos de Whitechapel. As opiniões divergem quais desses homicídios estão ligados ao mesmo culpado, mas 5 desses 11 assassinatos ocorridos em Whitechapel, conhecido como as 5 canônicas, são amplamente considerados como obras de Jack o Estripador. A maioria dos especialistas aponta que cortes profundos na garganta, abdômen e áreas genitais, além da remoção dos órgãos internos e mutilações faciais progressivas, tornam distinguível o modus operandi do estripador. Os 2 primeiros casos dos assassinatos de Whitechapel, de Emma Elizabeth Smith e Martha Tabram, não são incluídos nas 5 canônicas. Emma Smith foi roubada e sexualmente agredida em Osborne Street, Whitechapel, em 3 de abril de 1888. Um objeto afiado, introduzido em sua genitália, rompeu o peritônio. Ela desenvolveu peritonite e morreu no dia seguinte no Royal London Hospital. Ela disse que foi atacada por 2 ou 3 homens, sendo que um deles era adolescente. Mais tarde, a imprensa ligou o ataque aos assassinatos posteriores, mas a maioria dos autores atribui esse incidente a uma gangue violenta sem qualquer relação com o caso do estripador. Martha Tabram foi morta em 7 de agosto de 1888. Ela sofreu 39 facadas. A selvageria do homicídio, sem qualquer motivo aparente, a proximidade do local, George Yard, em Whitechapel, e a data que coincidia com as mortes do estripador, levaram a polícia a ligar o caso com o resto dos assassinatos. O ataque se difere das 5 canônicas, já que Tabram foi esfaqueada ao invés de ser estripada na garganta e no abdômen. E muitos especialistas não conectam essa morte com os homicídios posteriores por causa das diferenças no padrão de ataque. As 5 vítimas canônicas são Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. O corpo de Mary Nixon foi encontrado cerca de 3h40 da manhã, em uma sexta-feira, dia 31 de agosto de 1888, em Bucks Row, atualmente Dover Street.
em Whitechapel. A garganta foi destroçada por 2 cortes e a parte inferior do abdômen parcialmente aberta por um corte profundo e irregular. Várias outras incisões no abdômen foram causadas pela mesma faca. O corpo de Anne Chapman foi descoberto às 6 da manhã em um sábado de 8 de setembro de 1888, perto de uma porta de um quintal em Amber Street. Como no caso de Mary Nichols, a garganta foi degolada por 2 cortes grosseiros, o abdômen completamente aberto e, posteriormente, o útero foi constatado como removido. Em um inquérito, uma testemunha alegou ter visto Chapman cerca de 5h30 da manhã, acompanhada por um homem de cabelos escuros e de má aparência, apesar do seu aspecto cavalheiro. Elizabeth Stride e Catherine Eddowes foram mortas em uma segunda-feira de madrugada em 3 de setembro de 1888. O corpo de Stride foi encontrado à 1 da manhã em Barney Street, hoje em Hicks Street, em Whitechapel. A causa da morte se deu por um único e brutal e preciso corte na principal artéria do lado esquerdo do pescoço. A ausência de mutilações no abdômen levaram os investigadores a terem dúvidas se a morte de Stride poderia ser atribuída a Jack, o estripador, ou se ele teria sido interrompido durante o ataque. Testemunhas disseram que viram Stride com um homem mais cedo naquela noite, mas apontaram diferentes descrições. Alguns disseram que a companhia tinha o cabelo loiro, outros que era moreno. Alguns testemunharam que ele se vestia mal, outros que ele usava roupas caras. A próxima vítima foi Catherine Eddowes, com o corpo localizado em Middle Square, na cidade de Londres, 3 horas e 45 minutos depois de Stride. A garganta foi severamente cortada e o abdômen estripado por um profundo e longo e irregular corte. O rim esquerdo e a maior parte do útero foram removidos. Um morador da região, chamado Joseph Lawrence, o qual estava passando pela praça com 2 amigos um pouco antes do assassinato, descreveu que tinha visto um homem de cabelos loiros e de aparência precária, acompanhado por uma mulher, provavelmente Eddowes. Seus amigos não conseguiram confirmar suas afirmações. Os homicídios de Eddowes e Stride mais tarde seriam chamados de o evento duplo. Parte da roupa ensanguentada de Eddowes foi encontrada na entrada de um apartamento em Goldstone Street, em Whitechapel também. Uma pichação escrita na parede acima, onde a peça de roupa seria localizada, ficou conhecida como o grafite de Goldstone Street e parecia se dirigir aos judeus de forma pejorativa. Mas é incerto se o grafite teria sido escrito pelo próprio assassino enquanto ele levava a peça de roupa ou se sua localização era meramente acidental. Tais grafites eram comuns em Whitechapel. O comandante da Polícia Metropolitana de Londres, Charles Warner, temeu que o grafite pudesse fomentar manifestações antissemitas e ordenou que removessem a pichação na parede antes do alvorecer. O corpo mutilado e desmembrado de Kelly foi descoberto sobre uma cama em um quarto onde ela vivia em Terrace Marlows Court, perto de Dorset Street, às 10h45 da manhã, em uma sexta-feira de 9 de novembro de 1888. A garganta foi destroçada até a espinha e quase todos os órgãos internos do abdômen retirados. O coração não foi encontrado. Os 5 assassinatos canônicos foram perpetrados à noite ou perto do amanhecer, todos no final do mês, ou uma semana antes ou depois. A cada assassinato, as mutilações se tornaram progressivamente mais sádicas, exceto no caso de Stride, cujo ataque pode ter sido interrompido.
O incidente de Nichols não registrou nenhuma retirada de órgãos. O útero de Chapman foi removido. O rim e o útero de Edwards foram retirados e sua face mutilada. E Kelly esvireçada e sua face severamente estraçalhada, embora apenas seu coração estivesse desaparecido na cena do crime. Historicamente, a crença que esses 5 assassinatos foram cometidos pela mesma pessoa provém de documentos contemporâneos que os ligam e excluem os outros homicídios. Em 1894, Sir Melville Macnaghten, chefe assistente da Polícia Metropolitana de Londres e líder do Departamento de Investigação Criminal, escreveu um relatório que atestava: o assassino de Whitechapel matou apenas 5 vítimas. De maneira similar, as 5 vítimas canônicas foram ligadas umas às outras em uma carta do cirurgião policial Thomas Bond para o chefe Sir Robert Anderson em 10 de novembro de 1888. Alguns investigadores forenses atestam que alguns dos assassinatos foram trabalhos de um único homicida, mas vários outros se deram por assassinos independentes. Autores como Stuart P. Evans e Donald Humberlaw argumentam que as 5 canônicas são um mito ligado ao estripador, e que 3 casos, Nichols, Chapman e Edwards, definitivamente podem ser relacionados, mas não é certo que os incidentes de Kelly e Stride tenham alguma conexão com estes. De maneira controversa, outros supõem que os 6 homicídios ocorridos entre os casos de Tebram e Kelly são trabalhos de um único assassino. O Dr. Percy Clarke, assistente do patologista George Baxter, liga apenas 3 assassinatos ao famoso estripador e pensa que os restantes foram perpetuados por outro indivíduo de mente fraca e doentia que tentou imitar os crimes. Macnaghten não se juntou às forças policiais até um ano depois dos homicídios, e seu memorando contém uma série de erros factuais sobre os possíveis suspeitos. Kelly é geralmente considerada a vítima final do estripador, e assume-se que os crimes foram interrompidos porque o homicida se sentiu culpado, foi detido, internado ou imigrou. Foram registradas outras vítimas em Whitechapel depois das 5 canônicas. São elas: Rose Mylett, Alice Mackenzie, o torso de Pitching Street e Frances Collis. Rose Mylett foi achada estrangulada em Crack's Yard em 20 de dezembro de 1888. Não havia sinais de resistência e a polícia acreditou que ela se enforcou acidentalmente com o próprio colar enquanto estava bêbada ou cometeu suicídio. Apesar dessa conclusão, o júri decretou o veredito de assassinato. Alice Mackenzie foi morta em 17 de julho de 1889 por um corte na artéria carótida externa esquerda. Vários cortes menores foram encontrados pelo corpo. Este, por sua vez, descoberto no castelo de Harley, Whitechapel. Em seus exames, o patologista Thomas Bond acreditou que esse era um assassinato do estripador, embora seu colega George Baxter Phillips, que tinha examinado 3 corpos das vítimas anteriores, discordou. Pesquisadores mais recentes se dividem entre aqueles que acreditam que o homicídio é obra do estripador ou se o seu modus operandi teria sido copiado para despistar as suspeitas do verdadeiro assassino. O torso de Pint Street foi um torso de uma mulher encontrado sem a cabeça e as pernas em Pint Street, Whitechapel, em 10 de setembro de 1889, e nunca identificado. Aparentemente, o assassino cometeu o crime em outra região e desmembrou o corpo em vários lugares de propósito. Frances Collis foi morta em 13 de fevereiro de 1891. Em uma ferrovia em Shallow Gardens, Whitechapel. Sua garganta foi cortada, mas o corpo não sofreu mutilação. James Thomas Sider
teria sido visto com ela mais cedo neste dia e acabou preso pela polícia pelo seu assassinato, e por um momento se acreditou que ele era o estripador. Seu caso acabou por ser arquivado pela falta de evidências em 3 de março de 1891. Investigadores conectam outros ataques ao estripador. No caso de Fairy Fay, é incerto se o ataque foi real ou forjado para parecer uma obra do estripador. Fairy Fay foi um apelido para denominar uma suposta vítima encontrada em 26 de dezembro de 1887, após uma estaca ser enfiada através de seu abdômen. Mas não foram registrados assassinatos em Whitechapel até perto do Natal de 1887. Aparentemente, o caso de Fairy Fay, na verdade, seria uma confusão criada nas investigações do homicídio de Elizabeth Smith, que teve um objeto enfiado, introduzido em sua genitália. A maioria dos investigadores concorda que a vítima Fairy Fay nunca existiu. Anne Millowd deu entrada na enfermaria de Whitechapel com feridas de faca em suas pernas e na parte inferior do torso em 25 de fevereiro de 1888. Ela foi socorrida, mas aparentemente morreu de causas naturais aos 38 anos, em 31 de março de 1888. Posteriormente, sua morte seria considerada a primeira vítima do estripador, mas tal postulação não pôde ser definitivamente confirmada. Outra suposta vítima anteriormente às 5 canônicas seria Ada Wilson, que sofreu 2 facadas em sua garganta em 28 de março de 1888. Um caso distinto é de Annie Farmer, que residia na mesma moradia de Martin Tabram e supostamente atacada em 21 de novembro de 1888. Ela teve um corte superficial em seu pescoço, mas possivelmente autoinduzido. O mistério de Whitehall é um termo cunhado para o caso de um torso desmembrado de uma mulher encontrado em 2 de outubro de 1888, mais especificamente em meio às construções do Norman Shaw Buildings em Whitehall. Um braço pertencente ao corpo acabaria sendo descoberto um pouco antes boiando no rio Thamesa, perto de Plymouth, e uma das pernas foi posteriormente descoberta enterrada próximo onde o torso seria encontrado. Outros membros e a cabeça nunca foram recuperados e o corpo jamais identificado. As mutilações eram similares àquelas do caso de Pint Street, onde as pernas e as mãos foram estraçalhadas, mas os braços ficaram intactos. O mistério de Whitehall e o incidente de Pint Street podem fazer parte de uma série de assassinatos chamados de Mistério Thamesa, cometidos por um único homicida designado o assassino do torso. É discutível se Jack o Estripador e o assassino do torso são a mesma pessoa, ou homicidas em série independentes que atuaram na mesma área. O modus operandi do assassino do torso se difere do estripador, e a polícia da época não relacionou ambos os casos. Elizabeth Jackson era uma prostituta que teve seu corpo desmembrado e encontrado no rio Thamesa em junho de 1889, com todas as partes sendo reunidas durante um período de 3 semanas. Ela poderia ter sido outra vítima do assassino do torso. John Gill, um garoto de 7 anos de idade, foi encontrado morto em Bradford em 29 de dezembro de 1888. Suas pernas foram destroçadas, seu abdômen aberto, o intestino arrancado para fora e o seu coração e uma orelha removidos. As similaridades com a morte de Mary Kelly levou a imprensa a especular que o estripador teria cometido a atrocidade. O empregador do garoto, o leiteiro William Barrett, foi preso 2 vezes pelo assassinato por evidências circunstanciais, todavia, solto logo depois. Nenhuma outra pessoa acabou sendo detida pelo crime. Carrie Brown, apelidada de Shakespeare,
por frequentemente recitar sonetos shakespearianos, foi estrangulada por uma peça de roupa e então mutilada com uma faca em 24 de abril de 1891, na cidade de Nova York. Seu corpo foi encontrado com um longo corte na virilha e incisões superficiais nas pernas e nas costas. Nenhum órgão acabaria por ser removido, embora um ovário tenha sido achado na cena do crime, inicialmente retirado ou extraído sem querer pela brutalidade do ataque. Na época, o crime seria comparado com os de Whitechapel, embora a Polícia Metropolitana tenha concluído que não existia qualquer ligação. Os documentos sobreviventes da polícia sobre o caso dos assassinatos em Whitechapel dão uma visão geral sobre as investigações de homicídios na era vitoriana. Várias equipes policiais conduziram inquéritos em cada casa de Whitechapel. Material forense foi coletado e examinado. Suspeitos foram identificados, investigados mais profundamente ou descartados do inquérito. A polícia moderna basicamente ainda segue o mesmo procedimento. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas, cerca de 300 investigadas e 80 detidas. A investigação foi inicialmente conduzida pela Polícia Metropolitana de Whitechapel, mas especificamente pelo Departamento de Investigação Criminal, liderado pelo inspetor detetive Edmund Reid. Após o assassinato de Nichols, os inspetores detetives Frederick Aberline, Henry Moore e Walter Andrews foram mandados para o escritório central da Scotland Yard, a fim de ajudarem nas investigações. A polícia da cidade de Londres foi acionada sob o comando do inspetor detetive James McWilliam, depois do homicídio de Edwards, já que ocorreu na região da cidade de Londres. As investigações como um todo foram dificultadas pelo fato de o novo chefe do Departamento de Segurança, Robert Anderson, estar de licença na Suíça entre 7 de setembro e 6 de outubro, exatamente quando Chapman, Stride e Edwards foram mortas. Isso levou o comissário da Polícia Metropolitana, Sir Charles Warren, a nomear o inspetor-chefe Donald Schwalson para coordenar os inquéritos da Scotland Yard. No fim de outubro de 1888, Robert Anderson pediu ao policial cirurgião Thomas Bond para dar sua opinião em relação às habilidades cirúrgicas do assassino. A opinião dita por Bond sobre o assassino de Whitechapel é um dos primeiros casos conhecidos de perfil criminal. As conclusões de Bond se basearam em seus próprios exames das vítimas mutiladas e das conclusões post-mortem das primeiras 4 canônicas. Ele escreveu, abre aspas, "Não existem dúvidas que todos os 5 homicídios foram cometidos pela mesma pessoa. Nas 4 primeiras, as gargantas foram abertas da esquerda para a direita. Apenas no último caso é impossível saber em qual direção se deu o corte fatal. Mas a principal artéria do pescoço foi encontrada esmagada na parede perto onde a cabeça da mulher estava posicionada. Todas as circunstâncias levam a crer que a mulher deveria estar disposta por baixo quando o crime ocorreu. Em todos os casos, a garganta foi a primeira a ser cortada." Fecha aspas. Bond dissertou veementemente sobre a ideia de que o assassino detinha qualquer conhecimento científico e anatômico, ou mesmo a técnica de um açougueiro. Em sua opinião, o homicida deveria ser um homem de hábitos solitários, sujeito a ataques periódicos de sadismo e mania sexual, e a natureza das mutilações possivelmente indicavam hipersexualidade. Bond também atestou que o impulso homicida talvez tenha sido desenvolvido por condições mentais doentias e vingativas, ou ainda sua mania religiosa tenha sido o engate para tal doença, mas nenhuma dessas possibilidades é plausível.
Não existem evidências de qualquer tentativa de estupro das vítimas, embora psicólogos acreditem que o assassino penetrou as genitálias das prostitutas com uma faca e as deixou em uma posição sexualmente degradante com as feridas expostas, indicando que o perpetuador teria um prazer sexual nos ataques. Essa hipótese é desafiada por outros especialistas que negam tal possibilidade como incoerente e sem qualquer corroboração. As datas dos crimes que se concentraram perto dos finais de semana e feriados e as ocorrências dos assassinatos em ruas próximas indicam que o estripador era um trabalhador de emprego regular e vivia na região. Outros pensaram que o homicida era uma pessoa bem educada e rica, possivelmente um médico ou aristocrata que se aventurou em Whitechapel ao deixar a segurança da região que morava. Tais hipóteses se enraizam na cultura popular e criaram paranoia sobre a confiabilidade dos profissionais médicos, falta de confiança na ciência moderna ou ainda indignação da exploração dos pobres pelos ricos. Existem muitas teorias sobre a verdadeira identidade e profissão de Jack o Estripador, mas autoridades não concordam com nenhuma delas e chegam a existir mais de 100 suspeitos ainda hoje. Durante os assassinatos do Estripador, a polícia, jornais e outros receberam centenas de cartas relacionadas ao caso. Algumas foram úteis em ajudar os oficiais a prosseguirem nas investigações, mas a maioria delas acabou se revelando inútil. Centenas de cartas diziam ser escritas pelo próprio assassino, e 3 delas chamaram a atenção da polícia: a carta Dear Boss, o cartão postal Salk Jack e a carta From Hell. A carta Dear Box, datada em 25 de setembro, foi carimbada em 27 de setembro de 1888, recebida no mesmo dia pela Central News Agency e mandada para Scotland Yard em 29 de setembro. Inicialmente, seria considerada falsa, mas 3 dias depois de ser aberta, quando Edwards foi encontrada com as orelhas parcialmente arrancadas, a carta que prometia arrancar as orelhas das damas ganhou atenção. A orelha de Edwards parecia ter sido acidentalmente extirpada durante o ataque de Jack, e a ameaça da carta que prometia entregá-las à polícia nunca se realizou. O nome Jack, o Estripador, teria sido primeiramente usado pelo signatário dessa carta e ganhou fama mundial depois de sua publicação. A maioria das cartas que se seguiram adotou o mesmo tom ameaçador. Algumas fontes alegam que outra carta datada de 17 de setembro de 1888 foi a primeira a usar o nome Jack o Estripador, mas muitos especialistas acreditam que ela é um engodo implantado nos documentos da polícia do século XX. O cartão postal Salt Jack foi carimbado em 1 de outubro de 1888 e recebido no mesmo dia pela Central News Agency. O estilo de letra era similar ao da carta Dear Box. Mencionava 2 das vítimas que foram mortas muito perto uma da outra, o evento duplo, provavelmente se referindo às mortes de Stride e Edwards. Acabaria por ser sugerido que a carta teria sido escrita antes de os assassinatos serem divulgados, o que torna improvável um signatário farsante ter tido conhecimento dos crimes, mas foi carimbada mais de 24 horas depois de os homicídios ocorrerem. Tempo suficiente para os detalhes serem conhecidos, publicados pelos jornalistas e comentado entre os residentes de Londres. A carta From Hell foi recebida por George Lusk, líder do Comitê de Vigilância de Whitechapel, em 16 de outubro de 1888. O estilo de escrita não se assemelha à carta Dear Box e o cartão postal Salsichek. A carta
veio em uma pequena caixa de madeira onde Lasky descobriu a metade de um rim, preservado no espírito do vinho. O rim esquerdo de Eddowes foi removido pelo assassino. A carta alegava que o signatário tinha fritado e comido a outra metade, desaparecida do rim. Existe um debate sobre a natureza do órgão. Alguns acreditam que pertence a Eddowes e outros argumentam que não passa de alguma brincadeira macabra. O rim foi examinado pelo Dr. Thomas Horrocks, do Royal London Hospital, que determinou que de fato era humano e pertencente ao lado esquerdo, mas, ao contrário do que as notícias jornalísticas alegaram, não pôde concluir nenhuma outra característica biológica. Mais tarde, Openshaw também recebeu outra suposta carta escrita por Jack. A Scotland Yard publicou cartazes da carta Dear Box em todas as ruas de Londres em 3 de outubro, em uma tentativa desesperada em achar alguém que conheceria o estilo de escrita. Charles Warren explicou em uma carta para Godfrey Longclaw, secretário de Estado para os Assuntos Internos, o seguinte, abre aspas, eu acho que todos esses bilhetes supostamente escritos por Jack não passam de mentiras, mas, de qualquer maneira, somos obrigados a verificá-los. Fecha aspas. Em 7 de outubro de 1888, George Robert Sims, do jornal Sunday Review, afirmou para o escândalo de muitos que as cartas foram escritas por um jornalista em uma tentativa de explodir as vendas dos jornais. Pura fraude. Alguns policiais, posteriormente, alegariam que identificaram um jornalista específico que seria o autor tanto da carta Dear Box quanto do cartão postal. O jornalista acabaria sendo identificado como Tom Bullen em uma carta do inspetor-chefe John Letchild para George Green Simmons em 23 de setembro de 1913. Um jornalista chamado Fred Best confessou em 1971 que supostamente ele e um colega do jornal The Star escreveram as cartas assinadas por Jack, o estripador, com o objetivo de aumentar o interesse no caso e manter os negócios vivos. Os assassinatos do estripador marcaram um divisor de águas de como os jornalistas tratavam os crimes. Jack, o estripador, não foi o primeiro assassino em série, mas acabou sendo o primeiro caso a criar um frenesi mundial na mídia. Reformas tributárias na década de 1850 permitiram uma maior circulação de jornais por um preço menor. Essa produção mais acessível de jornais acarretou em superdifusão desses folhetos, que chegavam a ter um preço de venda equivalente à metade de um penny, ou seja, metade de 1 centavo. Juntamente com revistas populares tal como The Illustrated Police News, a qual beneficiou a popularidade do estripador com uma publicidade criminal sem paralelos na época. Após o homicídio de Nichols no início de setembro, o Manchester Guardian reportou que, abre aspas, qualquer que seja a informação em posse da polícia, é necessário que seja mantido em segredo. Acredita-se que a atenção deles está direcionada para um sujeito misterioso chamado Avental de Couro. Fecha aspas. Os jornalistas se frustraram quando revelaram detalhes das investigações oficiais para o público. Então, em resposta, a imprensa começou a noticiar conteúdos de veracidade questionável. Descrições imaginativas sobre o avental de couro começaram a aparecer nos jornais. Contudo, jornalistas rivais desmentiram esses relatos como pensamentos fantasiosos da cabeça dos repórteres. Um judeu morador da região chamado John Pizer, que fazia calçados de couro, era conhecido pelo nome Avental de Couro e foi preso, embora um inspetor investigado tenha dito que no presente momento não existem evidências ou qualquer outra coisa contra ele.
Ele não demorou a ser solto após a confirmação do seu álibi. Após a publicação da carta Dear Box, o nome Jack o Estripador suplantou o apelido Avental de Couro. Conforme a imprensa e o público passaram a denominar o assassino dessa maneira. O nome Jack já era usado para descrever outro maníaco londrino, Spring Highland Jack, que supostamente saltava de paredes altas para atacar e atordoar as vítimas, e então escapava tão rápido quanto aparecera. A adoção de um apelido para um assassino se tornou padrão na mídia e pode ser exemplificado em vários casos, tais como o lenhador de Nova Orleans, o estrangulador de Boston, o sniper de Beltway. Exemplos derivados de Jack o Estripador inclui o estripador francês, o estripador de Düsseldorf, ou o vampiro de Düsseldorf, o estripador de Camden, o estripador de Blackout, Jack o Striper, o estripador de Yorkshire, o estripador de Wislov, enfim. A mídia sensacionalista, combinando com o fato de ninguém ter certeza sobre o culpado, confundiu as investigações da época e criou um clima de incerteza sobre possíveis assassinatos em série, futuros que seriam impunes. A natureza dos assassinos e das vítimas chamou a atenção das condições miseráveis em West End e chocou a opinião pública contra a superpopulação e a falta de estruturas sanitárias nos subúrbios. 2 décadas depois dos assassinatos, os subúrbios mais precários foram demolidos e reformulados, mas as ruas e algumas construções sobreviveram e a fama do estripador continuou nas regiões onde aconteceram os homicídios. O pub Ten Bells, em Commercial Street, era frequentado por pelo menos uma das vítimas e se tornou uma atração por muitos anos. Em 2015, o Jack the Ripper Museum, Museu Jack o Estripador, foi inaugurado na região leste de Londres. Durante e depois das atrocidades, Jack o Estripador se tornou o maior pesadelo das crianças e era usado pelos adultos para amedrontá-las. Jack era frequentemente retratado como um fantasma ou monstro. Nas décadas de 1920 e 1930, ele foi descrito em um filme como uma pessoa de aparência comum, podendo ser, portanto, qualquer indivíduo, e que perseguia silenciosamente suas vítimas desavisadas. Uma atmosfera maligna foi criada com efeitos de luz e sombra. Na década de 1960, o estripador se tornou um símbolo da aristocracia predatória e era retratado como um cavaleiro de vestes chiques. O establishment, como um todo, se tornou um vilão, um Jack encarnando os exploradores das classes mais abastadas. Nos anos seguintes, a imagem do estripador mudou para um personagem de histórias de terror, emprestando e pegando emprestados muitos elementos destes, como Drácula e Frankenstein. O legado ficcional de Jack se disseminou em múltiplos gêneros, desde romances policiais de Sherlock Holmes até filmes de terror erótico japoneses. Seguindo o caminho contrário de relatos contraditórios e imprecisos, tentativas contemporâneas em identificar o verdadeiro assassino esbarraram na falta de evidências forenses. Análises de DNA das cartas são inconclusivas e o material disponível foi manejado muitas vezes e está demasiado contaminado para providenciar qualquer resultado confiável. Existem alegações precipitadas apontando evidências de DNA para 2 diferentes suspeitos, e o método científico de ambos foi questionado. Jack o Estripador é protagonista em centenas de obras ficcionais, e os trabalhos se divergem entre fato e ficção, incluindo cartas assinadas por ele e até um falso diário.
O famoso assassino em série aparece em romances, poemas, histórias em quadrinhos, jogos, canções, peças de teatro, óperas, programas televisivos e filmes. Mais de 100 livros de não-ficção investigam os assassinatos de Jack, tornando um dos temas mais comuns na literatura forense. O termo em inglês Hyperchronology foi cunhado por Colin Wilson na década de 70 para descrever os estudos de profissionais e amadores. Os periódicos Hyperrunner, Hyperlogist e Hypernotes publicam essas investigações. Não existe uma estátua de cera do estripador na Câmara dos Horrores de Madame Tussauds, ao contrário de outros assassinos menos famosos, já que, de acordo com a política do museu, é desencorajado modelar pessoas de aparência desconhecida. Ao invés disso, ele é retratado como uma sombra. Os leitores da BBC Story Magazine elegeram Jack o Estripador como o pior britânico de todos os tempos. Bom, se você chegou ao final desse vídeo junto comigo, eu vou te dizer uma única coisa. Muitos afirmam que Jack o Estripador era da família real britânica. Tendo acesso a todas essas informações, eu particularmente não acredito.